protocolos IMAP, MAP e POP3. O IMAP, que é esse protocolo aqui, e o POP3 são protocolos legados que não têm suporte à sincronização e não traz segurança. O protocolo MAP é um protocolo que o Exchange trabalha em cima de replicação. Caso você use o Outlook para fazer sincronização de e-mail, você não deve desabilitar esse protocolo, porque ele é responsável por fazer essa sincronização. Uma informação bastante importante e recente é que a Microsoft interrompeu o suporte à autenticação básica em outubro de 2022. E ao fazer isso, a Microsoft aumentou o nível de segurança no Exchange Online, já que a autenticação básica ela é um fator de ataque perfeito para um usuário mal intencionado. Isso significa que os clientes que utilizam POP e MAP usando a autenticação básica, né, esses protocolos não têm suporte para autenticação moderna. Ou seja, eu atendi muitos clientes que têm aplicações e seus ambientes que fazem relay, né, que são aplicações que enviam e-mail e utilizam esses protocolos. E quando a Microsoft desabilitou a autenticação básica, esses protocolos eles pararam de disparar e-mails da aplicação do cliente. E aí o cliente vinha com essa demanda e eu tinha que executar uma ação para alterar a aplicação para usar uma autenticação moderna ou reabilitar temporariamente ali a autenticação básica do tenant do cliente. Se eu precisar, eu posso desabilitar aqui o POP e o IMAP. Da mesma forma aqui no Exchange clássico. Eu tenho aqui o IMAP, o POP3, o MAP. Eu posso habilitar ou desabilitar esses protocolos. Retenção de litígio é a retenção legal do Exchange Online. Mesmo que o usuário apague o e-mail e der um shift delete, limpou a lixeira, passou um período lá de 14 dias de retenção da lixeira e esse e-mail, teoricamente, não tem como recuperar, mas se for um usuário que habilitar a retenção de litígio, essa configuração faz com que esse e-mail fique armazenado em uma base paralela à conta do usuário para que, em caso de necessidade, uma ação judicial ou qualquer outro tipo de vazamento de dados ou necessidade da organização, o administrador consegue recuperar esse e-mail. Mesmo que o usuário apague esse e-mail, ele pode ser recuperado pelo administrador a qualquer momento. A gente vai ver como recuperar esse e-mail usando o eDiscovery em outra aula. No novo portal de administração, a retenção legal ela está aqui na aba de outros e eu tenho aqui a retenção legal, gerenciar retenção de litígio. E aí eu posso habilitar essa configuração. Vamos voltar. Arquivamento da caixa de correio. Arquivamento ele é um armazenamento extra que você tem na caixa do usuário, ou seja, se a caixa do usuário, né, caixa de entrada do usuário está cheia, ele possui o archive, que você pode mover os e-mails mais antigos para esse armazenamento. E aí ele vai liberar espaço na caixa de entrada do usuário. Aqui no portal clássico, gerenciando o usuário, a gente consegue também habilitar o arquivamento. Fluxo de e-mail, eu posso configurar encaminhamento de e-mail dessa mailbox para outra mailbox. Eu clico em exibir detalhes e eu posso habilitar o encaminhamento, marca a opção entregar mensagem ao endereço encaminhado e à caixa de correio e eu consigo procurar e selecionar qual é a caixa que eu vou encaminhar todos os e-mails que chegar para esse usuário automaticamente. Da mesma forma, eu posso fazer essa configuração no portal de administração novo.
Aqui na configuração do usuário eu venho em caixa de correio e eu tenho a opção de encaminhamento de e-mail. E eu posso gerenciar o encaminhamento de e-mail. E aí eu habilito essa opção. Eu posso pesquisar o e-mail interno, para quem que vai os e-mails que chegarem para essa caixa. E posso também encaminhar para um e-mail externo. E eu marco a opção de mensagem ao endereço de encaminhamento e a caixa de correio. Cancelar essa opção, vamos voltar aqui no portal clássico. E aqui você pode ver que eu não tenho lá no portal novo do Exchange, eu tenho um limite de destinatário, que por padrão é 500. É uma configuração que eu não recomendo, né? Eu prefiro trabalhar com grupos de distribuição do que trabalhar com esses encaminhamentos, tá ok? Vou cancelar. Restrição do tamanho da mensagem. Aqui eu posso configurar o tamanho da mensagem de entrada e saída do usuário. Veja que aqui eu tenho 35 megas para enviar e 36 megas para receber. Se eu tenho uma política na minha empresa que a minha mensagem mais os anexos não pode ultrapassar de 1 mega, eu posso vir aqui e colocar 1024. E a partir desse momento, as mensagens não vão passar de 1 mega. Da mesma forma, eu consigo configurar essa opção na administração nova do Exchange. Eu abro aqui as configurações do usuário, caixa de correio, restrição do tamanho da mensagem. E aqui eu consigo fazer a alteração. Restrições de entrega da mensagem. Aqui você consegue fazer algumas restrições de entrega de mensagens. Nessa configuração é como se você trabalhasse com blacklist e whitelist. Então, quando você gerencia a restrição de entregas de mensagens, eu posso receber mensagem de todos os remetentes, ou eu posso receber dos remetentes selecionados apenas de uma lista de remetentes, e aí eu consigo selecionar os remetentes da minha organização. Por exemplo, se eu tenho um usuário que trabalha apenas com processo interno, ele vai receber somente processo interno do governo do Distrito Federal. Eu marco a opção somente nessa lista e aí eu adiciono o e-mail que eu preciso. E tenho a opção de bloquear mensagens. Se o usuário está recebendo mensagem em uma determinada rede de farmácias e eu não quero que ele, em hipótese nenhuma, receba essas mensagens, eu venho aqui e marco remetentes selecionados e adiciono um remetente em que ele vai ficar bloqueado de receber mensagens daquele remetente. Eu vou cancelar aqui e a gente vai ver essa configuração aqui do lado do portal clássico. Restrição das entregas de mensagens. Você pode ver que a configuração aqui é um pouco diferente. É bem parecida, né? O conceito é o mesmo, né? Eu tenho todos os remetentes, somente de usuários nessa lista de remetentes. E eu posso colocar aqui a lista de usuários que eu precisar. E também eu posso trabalhar aqui com rejeitar mensagens, que é o mesmo que bloquear mensagens. Eu venho aqui e coloco de quem que eu quero bloquear a mensagem. Vou cancelar. Próxima configuração, membros de. Aqui eu tenho, se o usuário é membro de algum grupo de distribuição, ele mostra uma lista de todos os grupos de distribuição que o usuário faz parte. Aqui no caso, esse usuário ele faz parte do grupo Douglas e do grupo de suporte 365. Essa configuração aqui, mesma configuração, do lado aqui do novo portal de administração, eu venho aqui em outros e eu tenho a opção de membro de. Associação ao grupo. Em associação ao grupo, aí eu tenho quais são os grupos que esse usuário está associado. Vamos voltar. Opção bastante interessante também aqui é dica de e-mail. Eu clico em gerenciar dica. Essa dica de e-mail é uma configuração interessante
porque você pode avisar os seus colegas de trabalho e membros da sua equipe uma informação antes dele enviar o e-mail para você. Por exemplo, um usuário ele vai escrever um e-mail e lá no campo para ele escolhe um destinatário que tem uma dica de e-mail configurada. Quando o Outlook ver que aquele destinatário ele tem uma dica de e-mail, ele vai mostrar no campo logo acima a dica de e-mail que esse destinatário tem. Vamos supor que eu, Douglas, vou mandar um e-mail para o Adam Warlock. E antes de eu mandar esse e-mail, o Adam Warlock ele configurou a dica de e-mail de que está de férias e que não pode responder o e-mail. E que se for muito urgente, ele está disponível para receber ligações. Quando o Douglas for no Outlook, né, e for colocar lá o e-mail do Adam Warlock e dou um tab, ele vai mostrar a mensagem de dica de e-mail do Adam Warlock, informando exatamente isso. Senhores, estou de férias, não posso responder e-mail. Em caso de urgência, me ligue. Ou seja, antes ainda de eu enviar o e-mail, eu tenho notícia de que o Adam Warlock está de férias e que ele não pode responder. E para configurar, você pode digitar o seu texto aqui e ele permite somente 175 caracteres. Da mesma forma, aqui do lado do portal clássico, dica de e-mail, eu tenho um espaço para digitar 75 caracteres. A mesma configuração. Delegação de caixa de correio. Aqui é motivo de muita dúvida para muita gente que está começando. Eu tenho 3 opções, que é a opção de enviar como, enviar em nome de, que é muito parecido. E qual a diferença entre eles? E ainda tem o acesso total. Mas qual que é a diferença? Vamos criar aqui um cenário para facilitar o entendimento. Vamos supor que aí na sua empresa você tem o presidente e a secretária. O presidente ele quer dar acesso para a secretária acessar a caixa de e-mail dele. E ele quer também que a secretária responda os e-mails para ele. E aí é que entra essas duas situações. O enviar como, né, é quando a secretária vai criar um e-mail e ela tem o campo D. Nesse campo, ela seleciona o nome do presidente, digita o assunto do e-mail e o corpo do e-mail e anexa um arquivo. Em destinatário, ela digita o e-mail da pessoa que vai receber e aí clica em enviar. Quando ela clica em enviar e chega no destinatário, ele vai chegar com o nome do presidente e não com o nome da secretária. É como se o próprio presidente estivesse enviando aquele e-mail. Para o destinatário, quem enviou o e-mail foi o presidente, não foi a secretária. Essa é a opção de enviar como. Já o enviar em nome de, quando eu uso essa configuração, para a secretária, isso vai ser transparente. Ela vai lá no campo de, no Outlook, seleciona o nome do presidente e seleciona o destinatário, o assunto, o corpo do e-mail e envia. Para o destinatário, esse e-mail vai chegar lá como um e-mail enviado da secretária em nome do presidente. Então vai aparecer lá assim, secretaria@dgloliveira.com.br enviou em nome de presidente@dgloliveira.com.br. Então, o destinatário vai ficar sabendo que a secretária enviou aquele e-mail em nome do presidente. E o acesso total permite que a secretária tenha acesso a todos os e-mails na caixa do presidente. Lembrando que, com a permissão de acesso total, a secretária ela vai poder excluir os e-mails, ela vai poder copiar e-mails da caixa do presidente, ela vai poder excluir todas as pastas e subpastas da mailbox do presidente. Então, quando você concede esse acesso total, o usuário passa a ter qualquer tipo de ação, dentro daquela mailbox. Douglas, lá no novo portal de administração, onde é que eu configuro isso? Você clica no usuário, vai na propriedade do usuário, delegação.
Em delegação, você tem enviar como, enviar em nome de, e tem o acesso total. Douglas, então, o meu gerente de TI, né, o meu analista de Microsoft 365, ele consegue ter acesso a todas as mailbox dos usuários, inclusive de um usuário VIP, como presidente? Sim, ele consegue. Só se ele vir aqui na configuração de delegação da caixa e conceder permissão de acesso total para ele mesmo, ele vai conseguir ler qualquer acesso a qualquer mailbox e ler qualquer e-mail. Mas existe um relatório de auditoria do Exchange Online que aponta quem acessou a caixa de outro usuário. Então, esses acessos eles são auditados. Ok? Essas são as configurações de usuário. Vou clicar aqui em cancelar. Como essa aula está um pouco extensa, né, a gente vai continuar ela num próximo vídeo. E nessa próxima aula a gente vai falar de grupos, tá ok? Não esquece aí de validar o seu conhecimento e responda a verificação de conhecimento com as perguntas que a gente tem aqui no final. Até a próxima aula agora para a gente falar de grupos. Então, meu caro amigo, está aí a nossa verificação de conhecimento, como converter uma caixa de correio em caixa compartilhada e vice-versa, tá? Você pode fazer o contrário também, como adicionar alias na caixa de e-mail de um usuário, como desabilitar o acesso de dispositivos móveis ao Outlook Web Apps e o que significa delegação, enviar em nome de, enviar como. Muito importante essa última pergunta aí, hein? Vamos para a segunda parte da aula, dessa primeira aula do Exchange, onde a gente vai falar agora de grupos. Responde e vamos para a próxima aula.